Meus queridos, Pai do Senhor Jesus, quero dar hoje, terminando aqui, sobre os cinco segredos do triunfo da igreja. Então, eu falei sobre os 4 e agora eu quero falar o último, que vai falar sobre a fé. Falei sobre a igreja edificada sobre a rocha, a igreja caminha orando, a igreja caminha na palavra de Deus, a igreja caminha no poder do Espírito Santo e a igreja caminha pela fé. Então, estamos falando agora o último então. A igreja caminha pela fé. O quinto segredo do triunfo da igreja é a fé. Foi a fé em Deus que levou os grandes heróis da Bíblia a triunfar sobre todos os seus inimigos e obstáculos. Foi a fé em Deus que levou muitos mártires a dar a sua própria vida por amor a Cristo. Hebreus 11, versículo 1 ao versículo 40. Então aqui nós vemos quando se trata sobre a igreja caminha pela fé. Então, a igreja que caminha pela fé, ela está, como eu tinha comentado, são 5 assuntos, eu comentei 4, e agora eu estou comentando o último, que está falando que a igreja caminha pela fé, ou seja, é os 5 triunfos da igreja. E aqui, agora estaremos falando sobre a fé, porque a Bíblia diz que o que é fé? O que significa fé? O que traz, qual que é o objetivo da fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. E os antigos alcançaram a promessa, as vendo a de longe. Então, isso significa que a fé, ela não é palpável. Você não pega na fé, não pega na fé. Você não vê a fé também, você não vê a fé, você não pega nela, você não vê ela. Porque se você vê, então não é fé. Se você pega, também não é fé. Fé é aquilo que você não pega, você não viu, mas você crê. Isso é aquilo que a Bíblia fala sobre o impossível, que para os homens é difícil, mas para Deus não é difícil. Então, pela fé, então, é que a igreja caminha crendo em Cristo. Pela fé, todos os que crê vêm para Cristo, porque Ele está vindo pela fé. A igreja verdadeira, ela não vê Cristo como nós vemos uns aos outros, mas nós vemos Cristo diante da fé e da palavra. Pela palavra nós cremos. Pela palavra, a palavra nos traz a fé. A palavra nos revela a fé. Então a igreja triunfa pela fé, crendo através da palavra. A palavra, porque a Bíblia diz assim, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está bem claro, ouvindo a palavra de Deus, então entra no coração do homem a fé que não é palpável e nem se vê, mas se espera. Crer é aquilo que você não viu, mas você está acreditando sem ver. Isso é fé. Você está entendendo? Isso é fé. Então a fé é o firme fundamento das coisas que não vê, mas que se espera. Então a igreja, verdadeira igreja que crê em Jesus, que foi resgatada pela morte de Cristo, pelo sangue derramado, pelo sacrifício de Cristo, ela caminha pela fé. É o que a Bíblia está mostrando para nós aqui. Então, você entendeu? Porque a Bíblia está falando que foi por causa da fé, a fé em Deus, que muitos se deram a sua vida, fizeram mártires, ou seja, morreram porque creram diante da morte, mas eles não negaram a Jesus, porque eles creram.
Ainda que eles foram abatidos, mas a sua alma está salva, está no paraíso, porque eles creram. Morreram por fé, que eles estavam seguros por Cristo através da palavra. Então a palavra vem, o Espírito aplica no coração do homem e então assim nasce a fé na alma das pessoas. Por isso, então a igreja caminha pela fé. Em Hebreus capítulo de número 11, o versículo de número 33 e 34, a palavra de Deus afirma: pela fé, vencer os reinos, praticar a justiça, alcançar as promessas, fechar a boca dos leões, apagar a força do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza tiraram força, e na batalha se esforçaram e puseram em fuga o exército estranho. Aleluia! Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, Pedro escreveu dizendo: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Portanto, a consumação da nossa fé é a salvação da nossa alma. Hebreus 12, versículo de número 2. Então aqui está a Bíblia nos mostrando por que andamos pela fé. E a Bíblia diz aqui, foi bem claro o que falaram, o que a Bíblia está mostrando: pela fé vencer os reinos, praticar a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza tiraram força, da batalha se esforçaram e puseram em fogo o exército estranho. Está vendo aqui? Isso é fé, isso é andar pela fé. Então, depois disse em 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, Pedro escreveu dizendo: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Portanto, a consumação da nossa fé é a salvação da nossa alma. Somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, mas é o dom de Deus. Deus, por sua vez, deu para nós a oportunidade de ser alcançado pela fé. Então a nossa fé, ela nos traz o fim dela, é a salvação da alma, para aqueles que permanecer fiel. Não é simplesmente falar que eu sou de Jesus e que está tudo certo. Não é isso. Não funciona assim. Quando a Bíblia está falando aqui, todos esses 5 textos que eu trouxe essa palavra aqui, é que a Bíblia está mostrando, que está falando aquilo que eu deixei bem claro nos outros vídeos, falando sobre igreja. Eu não falei aqui de simplesmente alguém que fala que é igreja. Não é isso que a Bíblia está falando aqui. A Bíblia está falando de igreja. Igreja de Cristo. Não está falando de qualquer uma pessoa diz que crê. Eu creio naquela madeira, naquela árvore. Eu creio naquele pássaro, naquele animal. Eu creio. Não é disso. A Bíblia está falando de crer em Cristo. Cristo é a salvação. Então, se nós crer nele, é isso que se trata de igreja. Já expliquei no outro vídeo o que é essa igreja. Então, aqui está a palavra de Deus e que fala sobre que nós temos que andar pela fé ou por fé. Para concluir, a conclusão está falando assim: a igreja triunfante foi edificada sobre a rocha dos séculos que é Cristo. Caminha orando, caminha na palavra de Deus, caminha no poder do Espírito Santo e caminha pela fé. Glória a Deus. Então aqui é o resultado da igreja que caminha, que triunfa em Cristo. 5 condicionais, 5 razões para que os homens entendam que só é em Cristo e que essas condições é a que Deus dá para nós, tá certo? Então fica aí a palavra de hoje, que eu estou concluindo aqui: a igreja triunfa pela fé. Eu tenho que parar, porque quando eu começo a falar, o Espírito Santo tem muita coisa para explicar. Então, se eu for falar muito, o vídeo fica grande. Então, por isso eu vou parar. Se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha o vídeo e o meu abraço.